Se você quer aprender a costurar de uma vez por todas, fica comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso. Eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 habilidades ou conceitos, né, que você precisa saber para aprender a costurar, tá? E nesse vídeo o foco não é só aprender a costurar, mas costurar bem, tá? Porque aprender a costurar você pode ter ou uma máquina de costura, uma linha, uma agulha e treinar até aprender. Mas aqui é para você levar a sua costura para outro nível, tá? E a primeira coisa é você ter uma máquina de costura e conhecer essa máquina de costura. Por quê? Quando você tem que conhecer a sua ferramenta de trabalho. E no caso da costureira, é a máquina de costura. É claro que eu tô falando aqui focado na costura com a máquina, tá? Se for uma costura manual, aí são as suas ferramentas, que é a agulha, a linha, que são o principal. Mas é bom você conhecer e dominar a sua máquina de costura. Isso é o que, né? Você saber regular o ponto, você saber regular a tensão, é você saber trocar ponta, sabe, toda essa questão, essa afinidade com a máquina, você precisa saber, porque ela é a sua principal ferramenta de trabalho. Então, é muito importante focar uma parte dos seus estudos nesse início na máquina também para conhecer. E hoje, a gente tem muitas máquinas que têm um valor super acessível. Eu sempre trago bastante referências aqui no canal. Se você não viu, vou deixar aqui a playlist Unbox, que tem alguns vídeos sobre máquinas que eu já trouxe aqui de possibilidades, né? Não precisa comprar a máquina mais top nesse início, mas você pode comprar uma máquina que vai começar ali, você ter aquele contato, né? Treinar o pedal, treinar a velocidade. Então é muito importante isso, tá? E o segundo conceito que você precisa saber é sobre tecidos, porque chega um momento que a costureira é que vai definir qual é o tecido para cada peça. Então, pode ser que você não saiba nada sobre tecidos agora, mas é importante dedicar uma parte dos seus estudos para saber sobre tecidos, porque você precisa entender o caimento do tecido, entender que tipo de acabamento pede aquele tecido, como regular a sua máquina, e volta o conceito anterior, regular a sua máquina para determinado tecido. Então, é importante saber tecido, porque o tecido também, ele é um meio, né? Você vai ter a máquina, que vai ser a ferramenta, e o tecido ali vai ser o seu meio de trabalho, tá? Então, é muito importante você saber isso, tá? E a terceira coisa são linhas e agulhas, tá? É muito importante você saber sobre isso. E o que seria? Ah, linha de poliéster, linha de algodão, sabe? Saber os tipos de linhas que tem, talvez até as marcas que tem, observar, né? Saber mais sobre fio, mesmo que o fio ele é usado na overlock, também saber, porque às vezes a gente costuma pegar um pouco de fio e usar na máquina, mesmo que seja uma máquina doméstica, utiliza para poder fazer aquela costura numa peça que é elástica. Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo, tá? Mas é importante você dominar. Agulhas também é um assunto muito importante. Existem vários tamanhos de agulha, várias marcas de agulha, existe a agulha para cada tecido, para cada peso de tecido. Então, é importante saber, porque quando você sabe tudo isso, quando você sabe regular a máquina, você sabe sobre o tecido, você sabe sobre a linha, sobre a agulha, você vai estar evoluindo, né? Você está elevando a sua costura para um outro nível. Você vai estar dominando 100% o seu trabalho. E isso é muito importante. Não é saber teoria, é saber prática, é saber o que funciona, é saber o que é importante para aquela peça. Porque cada peça vai levar você para um outro desafio, vai exigir um conhecimento específico, tá? E outra coisa que você precisa saber sobre pontos, tá? Por exemplo, a minha máquina aqui, ó, que tá aqui, que eu mostrei pra vocês já em outro vídeo aqui no canal, ela tem, tipo, 100 pontos diferentes, muitos pontos decorativos. Ainda não fiz vídeo no canal, mas eu vou fazer vídeo mostrando certinho. Mas ela tem muitos pontos, então eu tenho que saber o que é cada ponto, regular cada ponto se precisar e entender, esse ponto vai ficar bonito fazendo o quê, né? Então, entender, fazer aquele estudo, né? Treinar os pontos, conhecer os pontos da máquina,
E isso não é só para minha máquina que tem vários pontos decorativos, isso pode ser para sua máquina que tenha, sei lá, o zigue-zague, ou que tenha até o ponto reto e pronto, mas não é só colocar o ponto lá, né? Dá para você aumentar ele, dá para você diminuir. Então, você tem que ter ali, ó, eu gostei desse jeito. Você tem que fazer esses testes para você não ficar no automático, ó, é assim assado. Não. Entende por que determinado ponto precisa disso e se você pegar outro ponto precisa de uma outra coisa, uma outra configuração. Então você precisa entender isso. E o último conceito que eu separei nesse vídeo é medir e cortar, tá? Por quê? Quando você conhece sobre os tecidos, conhece sobre as peças, você vai precisar contabilizar, vai precisar fazer uma conta para saber quanto tecido você vai precisar para fazer determinada peça. E aí você vai precisar saber medir. Depois você vai precisar cortar. Então, tudo não é cortar de qualquer jeito, senão você vai cortar a peça torta. Então, todo esse treinamento ali dessa afinidade com a tesoura é muito importante. É claro que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Tem tecidos que são difíceis de cortar, mas não são todos. É uma questão de prática, é uma questão de ter uma boa tesoura e uma tesoura específica apenas para tecido, tá? E isso é muito importante, porque senão, se você usar com outro material, você vai acabar com o corte da sua tesoura. Então é importante você focar apenas em um material, se possível, tá? Vamos trabalhar dentro do possível também, né? E você já sabia de todos esses conceitos? Você já entende sobre isso? Me conta aqui nos comentários. E se você gosta de vídeos como esse, também se inscreve no canal, ativa o sininho, curta esse vídeo. E eu quero dizer que esses conceitos, eles são muito importantes nesse início e eu pretendo trazer uma série aqui no canal focada em cada um desses conceitos. Por quê? Eu separei para você. Esses são os conceitos que você precisa saber e depois eu vou destrinchar cada conceito desse em um vídeo pra gente focar, mostrando da máquina, tudo bonitinho, pra gente treinar essa habilidade. Vai ser basicamente um mini cursinho ali de costura que eu vou trazer aqui no canal, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo!